Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 26 de junho de 2017. Herman Benjamin rebate Gilmar Mendes: a ditadura caçava quem defendia a democracia. Hoje, o TSE caça quem ataca a democracia. O primeiro dia de julgamento da chapa Dilma Rousseff, Michel Temer no Tribunal Superior Eleitoral TSE foi marcado, na noite desta terça-feira, 6, por um embate entre os ministros Herman Benjamin, relator do caso, e Gilmar Mendes, presidente da casa. No momento em que Herman defendia a cassação da chapa, Gilmar pediu a palavra para solicitar cautela. As pessoas dizem que essa ação demorou muito. Não podemos esquecer que, aqui, nós temos uma situação bastante singular, que não pode ser comezinha, que é a impugnação de uma chapa presidencial, e um grau de estabilidade ou instabilidade que precisa ser considerado, completou. Por sua vez, Herman disse que as denúncias eram graves. Gilmar Mendes afirmou que o julgamento, independentemente do resultado, permitirá que as pessoas conhecessem melhor a realidade das eleições, de empresas fantasmas e outros fatos gravíssimos. Mas, como se adiantasse seu voto contra a cassação da chapa presidencial, ele comentou que na época da ditadura militar 1984-1985 o TSE caçava menos que hoje. No período democrático, Herman rebateu: a ditadura caçava e caça quem defendia a democracia. Hoje, o TSE caça quem ataca a democracia. Sem esconder a irritação, Gilmar afirmou: temos que ser moderados. Herman retrucou: não se trata de dados quantitativos, mas qualitativos. A discussão continuou. Gilmar disse que era preciso ser cuidadoso. Nós temos que ser cuidadosos em tudo, especialmente quando se trata de voto popular, rebateu Herman. Em seguida, o ministro relator citou declaração de Gilmar, que em outro julgamento criticou o TSE por ser competente para caçar governadores da Paraíba, de Rondônia e outros estados pequenos e não se intromete em eleições em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em setembro de 2013, a revista Reformador publicou um editorial com o seguinte título: O momento atual do país, onde afirmava que as últimas semanas, manifestações populares ocorreram de forma difusa e diversificada em todo o país. As ações de depredação foram pequenas ante o tamanho das movimentações, preponderantemente pacíficas. Isso assinala que as pessoas querem externar suas ansiedades, decepções e preocupações de forma ordeira. Os analistas concordam que é a voz do povo que deseja ser ouvido. Os recentes eventos induzem a muitas reflexões. A este respeito destacamos a questão 783 de O Livro dos Espíritos. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Eis um trecho bastante significativo da resposta dos espíritos: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita, de tempos em tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Oportunos e importantes são os comentários de Allan Kardec a esta questão. O homem não pode manter-se perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o objetivo que a providência lhe assinalou. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, dormitam durante séculos e depois irrompem subitamente, fazendo desabar o carcomido edifício do passado, que deixou de se harmonizar com as necessidades novas e com as novas aspirações.
Claramente, estamos vivendo um momento em que é imperioso ouvir o clamor da população, sentir os anseios. Fato histórico elucidativo é o surgimento do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Espírito Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, em 1938. Quando muitos ainda questionavam o título e o teor da obra, o próprio Chico Xavier, passados mais de 50 anos de sua publicação, declarou durante entrevista em São Paulo, em dezembro de 1992: "Somos de verdade, geograficamente falando, o coração do mundo. Como filhos da pátria do Evangelho, somos chamados a exemplificar o que aprendemos, o que ensinamos, o que constitui a razão de nossas vidas. A violência que existe no Brasil é a violência que existe no mundo, mas como povo temos sabido honrar a destinação a que fomos chamados. Quanto à conceituação de pátria do Evangelho, somos compelidos a pensar no futuro. Nós teremos talvez necessidade de exemplificarmos até com o sacrifício do Evangelho ensinado por Jesus Cristo, sem nos esquecermos que do ponto de vista evangélico, até ele foi atingido pelo sacrifício extremo, para dar-nos essa alvorada maravilhosa que é a doutrina de luz. Entendemos que o encaminhamento para que se cumpra o grande destino do Brasil será marcado por muito esforço de cidadania, propugnando-se pelos ideais de educação de base, ética, liberdade e solidariedade. Ou seja, a plena concretização dos ensinos do Cristo, respaldados no amai-vos uns aos outros. Atualmente vivemos ainda sob os mesmos problemas e contra este quadro, intensificado nos últimos anos, o Espiritismo é a melhor proposta. Pois ele também apresenta a alternativa de um admirável mundo novo, qual seja, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura da alma fé inabalável no porvir, e essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Kardec, para concretizar o objetivo de construção de uma nova sociedade, apresenta não uma fé qualquer, semelhante a tantas outras que se mostraram ineficazes, mas sim uma fé alicerçada nos fatos e na lógica, capaz de encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Com este fim, a doutrina dos Espíritos foi forjada no seu tríplice aspecto, totalmente inédito na humanidade: ciência de observação, filosofia espiritualista e religião com base na moral cristã. Sustentado por esta nova fé, continua o codificador. Para quem se coloca, pelo pensamento, na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estação num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidas por um estado mais feliz. A morte nada mais terá de assustador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada, para ser a porta da libertação, que faculta ao exilado a entrada numa morada de felicidade e de paz. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, o homem encara as preocupações da vida com mais indiferença, resultando-lhe daí uma calma de espírito que abranda suas amarguras. É o que acontece ao que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura humanidade, assim como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos, como as formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras que tanto se fatigam para conquistar um lugar que as elevará a tão pouco e que por tão pouco tempo conservarão. A importância, pois, dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé que se tenha no futuro. É com a chave do Espiritismo que solucionaremos os grandes problemas do homem e, enfim, construiremos um mundo verdadeiramente admirável e novo, anunciado mundo de regeneração. Crônica do Amanhecer, de 26 de junho de 2017, por Feijão.